Eu quero convidar os amados a abrirem a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Os dois primeiros versículos, a nova vida, diz-nos assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai Santo, queremos agradecer-te o privilégio de estarmos reunidos desfrutando deste propósito de bendizermos o teu nome, de prestarmos culto ao Senhor, de prestarmos ao Senhor o mais sublime dos serviços, que é o serviço espiritual, e o fazermos num tom de gratidão, por reconhecermos as incontáveis bênçãos do Senhor dispensadas sobre as nossas vidas, as nossas famílias, sobre a vida da tua igreja, que aqui tem se congregado para te adorar, te bendizer de forma comunitária e também para aprender a como te servir melhor fora dessas quatro paredes. Te agradecemos, ó Deus, porque tu já falaste aos nossos corações quando lemos tua santa palavra. Tu falaste aos nossos corações por meio das mensagens cantadas, entoadas em louvor do teu nome. Te agradecemos, ó Pai, a tua palavra diante dos nossos olhos nesta hora, e a liberdade que temos de podermos meditar nela, e assim continuarmos ouvindo a voz do Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor, tão somente, e para o nosso bem, fortalecimento e edificação espiritual. Assim, ó Deus, tu já falaste, mas nós queremos continuar ouvindo a voz do Senhor. Como tu mesmo disseste que a tua palavra não volta para ti vazia, nós queremos, ó Pai, que ela ache guarida nas nossas vidas, nos nossos corações, pela ação poderosa do teu Espírito Santo. Então, somente para a tua honra e a tua glória, é o que te pedimos agradecidos e no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gosto muito dos salmos, e de modo particular dos salmos de ações de graças. E dentre os salmos de ações de graças, está o Salmo 116, onde o salmista, lá no versículo 12, ele faz uma indagação, uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O contexto do salmo, ou da situação do salmista, certamente fora de enfermidade. Não sabemos a natureza da enfermidade, mas o certo é que a situação de fato era deprimente, e por isso ele diz que caiu diante do Senhor em oração, clamando o favor divino, porque laços de morte o cercaram e angústias do inferno tomaram conta dele. Ele caiu em tribulação e tristeza. Imaginem a situação difícil vivenciada por ele, em razão da sua doença, da sua enfermidade, e quiçá em razão da sua enfermidade, uma enfermidade de ordem psíquica, emocional, a depressão, pelo que nós encontramos ali descrito. E ele invocou o Senhor, e o Senhor o ouviu, o Senhor o abençoou. E por isso ele inicia o salmo fazendo a sua declaração de amor: amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e veio ao meu socorro. Agora que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E é interessante porque ele responde, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
Eu aprendi na matemática que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então invocarei o nome do Senhor e tomarei o cálice da salvação. Como o profeta Abacuque disse, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E Paulo confirma isso em Romanos, capítulo 1, aliás, capítulo 10. Mas ele não fica somente aí. Ele diz, eu vou viver isto, eu vou exercitar isto, eu vou praticar isto numa expressão de gratidão a Deus. E ele diz, no meio do povo do Senhor, e não somente no meio do povo do Senhor, mas também nos átrios da casa do Senhor. Eu diria como é fácil nós nos somarmos e juntos podermos expressar nossa gratidão a Deus, no meio do povo de Deus, nos átrios da casa do Senhor, especialmente em momentos como este, de culto, de louvor, de adoração ao Senhor, nesse tom de ações de graças. Por isso o salmista não fica aí. Ele vai adiante dizendo, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Ou seja, ele dizendo, eu vou viver esta realidade, eu vou viver a minha vida cristã na presença do Senhor, não só no meio do povo do Senhor, não só nos átrios da casa do Senhor, mas às 24 horas do dia, em Jerusalém, onde estou sediado, onde moro, onde milito. E eu falei sobre isto para fazer um link com o texto de Romanos 12, porque é exatamente o apóstolo Paulo quem elucida estas palavras do salmista para nós, neste texto que acabamos de ler. E olha a distância de Paulo para os salmos. Segundo alguns eruditos, alguns estudiosos, eles estariam distantes cerca de 1450 anos a 1350 anos antes de Cristo. Ou para alguns, ele estaria distante 1160 anos. Para alguns outros estudiosos, eles estariam distantes cerca de 460 anos. Não importa. O que importa é que centenas de anos depois, o apóstolo Paulo elucida isto, dizendo para nós, olha, você quer ser constantemente agradecido a Deus? Então viva de forma autêntica a vida cristã. Mostre a sua expressão de gratidão a Deus por meio das suas atitudes, por meio da sua conduta, por meio do seu comportamento. E a primeira coisa que Paulo fala nesse texto, e é o que quero deixar aqui nesta noite, são as motivações para que nós vivamos a vida cristã na presença do Senhor, na presença uns dos outros, em constante expressão de gratidão a Ele, reconhecidos de quem Ele é e do que Ele faz. E como que nós encontramos essas motivações? Elas estão aqui. Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui estão as motivações. Eu queria ter tempo para que nós pudéssemos pensar nesse rogo, nesse sentimento de Paulo, nesse seu desejo de render-se juntamente com o povo do Senhor e pleitear com o povo do Senhor aquilo que ele quer dizer, conversar com o povo, dizer para o povo do Senhor, como ele diz aqui no texto bíblico, e não ordenar, não impor, como infelizmente nós encontramos muitos na nossa atualidade. Há muitos segmentos hoje que impõem, que ordenam, que mandam, onde as pessoas não têm nenhum tipo de liberdade, porque vivem debaixo de ordem, debaixo de comando. E Paulo chega para os irmãos e diz, rogo-vos, eu quero pleitear com vocês, eu quero conversar com vocês. E mais ainda, Paulo diz, irmãos, olha quem foi Paulo, um homem proeminente, um doutor da lei, um mestre da lei, principal entre os fariseus, reconhecido pela sua erudição, reconhecido pela sua maestria em dominar a lei, em ministrar a lei, reconhecido pela sua atuação missionária, o homem que se despontou, portanto, como o maior missionário de todos os tempos depois do Senhor Jesus Cristo, realizando não apenas 3 jornadas missionárias, mas 4 jornadas missionárias, indo até Roma, por ter apelado a César,
levando o evangelho de Jesus Cristo a todo o mundo daquela época e fundando igrejas por todo o Império Romano. E ele chega e se nivela aquela igreja dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Totalmente diferente da atualidade, não é? Onde nós encontramos, portanto, líderes, pessoas dignatárias, que querem se colocar acima de tudo e de todos. Líderes que não se conformam mais com a expressão pastor. E como eu gosto dessa expressão pastor, porque de fato ela define aquilo que somos, aquilo que fazemos. Reverendo é título de reverência. Mas pastor define de fato a nossa missão ministerial, a nossa missão pastoral. Mas infelizmente em muitos segmentos por aí afora, o sentimento, portanto, é de exaltação, de colocar-se num pedestal de superioridade em relação aos membros comuns, em relação à própria liderança. Por isso alguns não querem mais ficar apenas com esse título tão bonito, pastor de ovelhas, e apelam para serem bispos. Outros não se conformam mais com a condição de bispos, querem ser apóstolos, para se colocar acima dos bispos. E hoje os apóstolos existentes, tomando portanto esta condição, usurpando esta condição que pertenceu única e exclusivamente aos 12, ele sim, o colegiado, formado pelo Senhor Jesus Cristo, é que representa os verdadeiros apóstolos, com quem Jesus Cristo conviveu durante 3 anos, 24 horas por dia, todos os dias, preparando-os para que eles fossem o sustentáculo do fundamento da igreja, do fundamento do cristianismo, porque eles não poderiam falhar, e de fato eles não falharam. Por isso nós estamos aqui hoje. E agora alguns líderes, não se conformando com os títulos, querem se colocar acima dos bispos, acima dos bispos, dizendo que são apóstolos. E outros já não se conformam mais na condição de apóstolos, querem ser patriarcas. São aqueles que estão acima dos apóstolos. E Paulo nos dá uma lição tremenda. Ele se dirige àquela igreja dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, colocando-se no mesmo nível daqueles irmãos, para nos mostrar a essência da palavra de Deus, para nos mostrar a essência do evangelho, que não faz acepção de pessoas, que nos ensina, portanto, que diante de Deus nós somos todos iguais. Mas tudo bem, vamos deixar esses detalhes, porque o que Paulo nos mostra de forma bem enfática são as motivações para que nós vivamos a vida cristã numa constante expressão de gratidão a Deus. E a primeira motivação está exatamente nessa expressão: pois, rogo-vos, pois, irmãos. Que coisa interessante. É uma conjunção, como todos nós conhecemos na nossa gramática. É uma conjunção subordinada causal. Ou seja, aquela conjunção de causa, aquela conjunção que aparece no início de uma oração para fazer uma relação de causa com a oração principal. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Para alguns ele está fazendo uma conexão com o que ele falou aqui nos últimos versículos de 33 a 35, especialmente quando ele enfatiza: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Então, se a ele pertence toda a honra, toda a glória eternamente, então vamos viver a vida cristã numa constante expressão de gratidão a Deus, para em tudo glorificarmos o nome dEle. Para outros essa conexão está com o capítulo 11. Mas para outros estudiosos esta conexão, ela aponta tudo que Paulo expôs do primeiro capítulo até o capítulo 11 da sua carta. Eu fico com esta colocação. Paulo está dizendo: olha, à vista do que eu disse, capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, diante disto, eu quero conversar com vocês, eu quero dialogar com vocês, e quero dizer para vocês: à vista disto, vivam a vida cristã de forma intensa, numa constante expressão de gratidão a Deus. E o que foi que Paulo colocou? Ele colocou doutrinas. Os 11 primeiros capítulos do livro de Romanos são teóricos, onde Paulo faz toda uma exposição doutrinária.
Portanto, esse apelo do Evangelho, ele atinge diretamente o nosso entendimento, atinge diretamente o nosso intelecto, ele atinge diretamente a nossa mente, para nos dizer: olha, você entende isto, você compreende isto. Se você entende, se você compreende, se você consegue racionalizar tudo que eu coloquei nos 11 primeiros capítulos, então mostre isso, demonstre isso com a sua vida cristã. E o que Paulo colocou? É claro que nós temos que sintetizar. Capítulo 1, você vê aí, Paulo está falando sobre o homem caído. Capítulo 1 do livro de Romanos, a queda do homem, sobre a queda. O homem feito à imagem e semelhança de Deus, de repente caiu. E olha a situação caótica desse homem. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensato. Olha a situação do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, não somente no tocante a um ser racional, inteligente, com entendimento, com razão e com expressão do seu conhecimento, do seu entendimento por meio da sua vontade, mas criado também em imagem e semelhança de Deus na condição moral, condição de criatura, mas perfeitamente moral nessa tal condição. E de repente o homem cai. O homem viola a vontade de Deus, a lei de Deus. E esta é a balbúrdia, porque se encontra todo mundo nos 4 cantos da terra. Olha o que Paulo coloca lá adiante, no versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Porque mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Esta é a condição de todos os homens. E é a condição de todos os homens, Paulo coloca gentios e judeus. Ele começa a colocar isso no capítulo 1, entra no capítulo 2, dizendo que ambos, gentios e judeus, estão na mesma condição de herdeiros da chamada natureza pecaminosa, portanto indesculpáveis aos olhos de Deus, condição de pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a condição de todos os homens. De repente Paulo fala sobre a revelação da lei, e o homem se apegou à lei, tentando fazer as coisas direitinho, certinho, buscando a autojustificação por si próprio. E ele viu que ele não tinha nenhuma condição para fazê-lo. E aí Paulo inicia versículo 21 do capítulo 3, dizendo: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. E essa temática, essa doutrina, ele continua desenvolvendo. Vai até o capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E aí Paulo continua falando sobre a nossa condição de filiação, condição de filhos, capítulo 8, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Paulo continua falando sobre a nossa situação de perseverança final, de vitória final. Capítulo 8 ainda, versículo 30, e aos quais predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E Paulo continua dizendo que nesta condição nada e ninguém pode separar-nos do amor de Deus, nada e ninguém pode separar-nos de Deus, pode nos sobrevir todo tipo de adversidade, todo tipo de situação contrária, todo tipo de vento contrário, circunstância tempestiva, que nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus. Esta é a nossa condição, a verdadeira segurança dos salvos, ou a verdadeira segurança dos crentes. E aí Paulo trabalha, claro, paralelamente à justificação, a nossa reconciliação com Deus, a nossa santificação primária, a nossa santificação diária, progressiva. E Paulo finaliza, portanto,
falando sobre a situação final dos judeus e dos gentios, capítulo 9 até o capítulo 11. E agora Paulo chega e diz: olha, rogo-vos, pois, à vista disto, à vista de todas estas verdades doutrinárias expostas nesses 11 capítulos, eu quero conversar com vocês. Demonstre estas realidades no viver diário de vocês, porque é assim que nós evidenciamos a nossa constante expressão de gratidão a Deus. Se você consegue racionalizar essas doutrinas, entendê-las, decifrá-las como realidades na sua própria vida, ação poderosa de Deus na sua própria vida, então mostre isso por meio do seu viver diário. É Paulo dizendo: não tem como nós dissociarmos a vida cristã com a doutrina. Se nós conhecemos a doutrina, se nós conseguimos decifrar esta doutrina, repito, ação poderosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós vamos demonstrá-las, nós vamos vivê-las, nós vamos praticá-las, nós vamos mostrar por meio, especialmente do nosso viver diário, estas realidades doutrinárias. Vamos mostrar pelo nosso viver diário que não por méritos, mas pela graça que um dia se revelou salvadora sobre as nossas vidas, nós fomos justificados, fomos reconciliados com Deus, por Deus, para Deus, fomos remidos, fomos redimidos. Nós vamos mostrar isso. As nossas atitudes demonstrarão isso. Nossa maneira de ser, de agir, de nos relacionar, naturalmente estamparão estas realidades doutrinárias, as quais nós não simplesmente conhecemos, mas conseguimos decifrá-las, entendê-las por esta ação sobrenatural de Deus, por meio do seu Espírito Santo na nossa vida. Então é isso que Paulo está dizendo, esse é o primeiro motivo. Em simples palavras, se você diz que é um crente, um salvo, um alcançado pela graça salvadora de Deus, demonstre isto com seu viver. Simplesmente isso. Viva isso às 24 horas do dia, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, não só no meio do povo de Deus, não só nos átrios da casa do Senhor, mas no meio de ti, ó Jerusalém, ó Riacho Fundo 1, ou o lugar onde você mora, onde você está sediado, lá no seio da sua família, a célula principal da sociedade, na sua vizinhança, lá no seu trabalho, lá no campo de futebol, lá no clube, lá na praia, onde quer que você estiver, mostre isso, demonstre isto, que você declara entender, discernir, racionalizar. Mas Paulo mostra o segundo motivo, ele fala: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. E olha que interessante, Paulo colocou aqui no plural, ele não disse misericórdia, o atributo divino chamado misericórdia, aliás, atributo comunicável, que é a expressão de compaixão, de pena, de dó, de sensibilização pela condição do outro. Isso é compaixão, isso é misericórdia. E é exatamente isso que está nesta expressão. Porque quando Paulo fala, olha, misericórdias do Senhor, ele está falando sobre esse ato da soberana vontade do Senhor, em olhar para mim, em olhar para você, e olhar para a nossa condição, e de fato sentir pena de nós, se sensibilizar conosco, e desta maneira manifestar sobre nós a sua graça, que é de igual forma a expressão da sua vontade soberana, revelada na sua bondade, na sua compaixão, ou na sua misericórdia, para quem não merece bondade, para quem não merece compaixão, para quem não merece misericórdia. Por isso Paulo pluralizou para dizer que essa expressão de Deus, esse sentimento de Deus, em olhar para a nossa condição, e evidenciar sobre nós a sua graça, trouxe sobre nós incontáveis bênçãos, incontáveis benefícios. Por isso, quando Paulo fala sobre as misericórdias, ele está falando sobre os benefícios do Senhor dispensados sobre nós.
Aliás, ele já se reportou a isso aqui no capítulo 11, olha versículo 30 e 31. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, fazendo alusão aos judeus, que rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo, e o ato de desobediência e rejeição deles resultou, portanto, em graça, em misericórdia, em bênçãos, em benefícios para as nossas vidas. Mas de igual forma, eles também serão alvos da misericórdia divina, versículo 31. Assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Por isso Paulo, falando do estado final dos judeus, dos capítulos 9 a 11, ele sintetiza dizendo que, de fato, na forma coletiva, o remanescente de Israel será salvo futuramente. Os judeus que hoje aguardam o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, haverá um tempo em que eles reconhecerão que Jesus de fato já veio. E aí é que se evidenciará as misericórdias do Senhor sobre suas vidas, porque eles abraçarão o Salvador, que é Jesus Cristo, e receberão incontáveis benefícios, como nós também temos recebido. As misericórdias são esses incontáveis benefícios. E olha o texto que nós lembramos no início, Salmo 112, que dará ao Senhor por 116, versículo 12, que dará ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, por todas as bênçãos de que tenho sido alvo. E olha o Salmo 103, que também é um salmo de gratidão a Deus. Lá nos versículos 13 e 14, o salmista fala: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha bem, misericórdia, compaixão divina. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele olha para nós, para a nossa condição, e sente pena. Ele sente compaixão, Ele se sensibiliza de nós, Ele tem misericórdia de nós. E aí olha versículos 10 a 12, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele olha para nós, para a nossa condição, e tem pena de nós, tem misericórdia de nós. E Ele não age para conosco segundo as nossas limitações, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Olha a grandeza da misericórdia divina. E é por isso que o salmista, logo no início do salmo, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele poderia dizer, e não te esqueças de nenhuma só de suas misericórdias. E quantos salmos? Por exemplo, Salmo 130. Salmo 130, só mais um salmo. Quantos salmos o salmista expressa esse mesmo sentimento? Salmo 130. Não é o Salmo 130. A mente falhou. Mas esqueçamos os salmos. Voltemos para Romanos 12. Porque Paulo está falando das misericórdias divinas como sinônimo dos benefícios divinos, das incontáveis bênçãos do Senhor dispensadas sobre as nossas vidas. E eu quero dizer que esses benefícios são de todas as ordens, de todas as naturezas, mas especialmente benefícios de ordem espiritual, alusivos à graça que um dia se revelou salvadora sobre as nossas vidas, trazendo-nos o principal benefício, que é a salvação das nossas almas. Em decorrência desse benefício maior, tantas outras dádivas, tantas outras maravilhas de ordem espiritual. E claro, também de ordens físicas, de ordens materiais, de ordens sociais, porque são incontáveis as bênçãos que emanam da fonte de todas as dádivas, que é o nosso Deus. Ele, portanto, é o único
é a única fonte de todos esses benefícios, de todas essas misericórdias. E Paulo está dizendo, olha, na base dessas misericórdias, motivados, portanto, pelos benefícios divinos recebidos, pelos benefícios divinos alcançados, vivam a vida cristã numa constante expressão de agradecimento a Deus. E esse apelo do Evangelho é um apelo direto ao nosso coração, é um apelo direto, portanto, ao nosso departamento emocional. Enquanto o primeiro apelo atingiu ou atinge o nosso entendimento, o nosso intelecto, esse atinge diretamente a sede das nossas emoções, que é o nosso coração. E é exatamente aqui que está a diferença do cristianismo para qualquer outro tipo de sistema ético, moral, qualquer outro tipo de filosofia que simplesmente impõe os seus princípios filosóficos, querendo exercer mudança comportamental nas pessoas. É exatamente aqui que está a diferença. Inclusive a educação, como muitos assim colocam. A educação muda. Diga para o homem o que ele tem que fazer, que ele vai fazer. É a educação que muda. Claro, nós vemos a grande importância da educação, mas nós, verdadeiros cristãos, entendemos que essa é a diferença do cristianismo. Esta é a diferença do Evangelho em relação a qualquer outro sistema existente, porque atinge o nosso intelecto, atinge o nosso coração, e nós então, motivados de fato por aquilo que nós discernimos, por aquilo que nós entendemos, todo o contexto doutrinário, toda a conjuntura doutrinária bíblica, e por aquilo que nós desfrutamos, contemplamos, por ação direta do Senhor, nos nossos corações, nas nossas vidas, os benefícios, as bênçãos alcançadas da parte do Senhor, é baseados, portanto, nisto que nós vivemos a vida cristã. O homem natural não discerne isso. Certamente você já ouviu muitas pessoas falarem para você, eu não entendo como que você, que tem passado por essa e aquela situação, tem demonstrado sempre uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz interior. Seu semblante está sempre alegre. Eu não entendo. E de fato ele não vai entender, porque ele não tem os motivos que nós temos. Os motivos estão aqui. Os motivos é esse discernimento doutrinário, prático, vivencial, experimental. Os motivos são os benefícios que nós temos recebido da parte do Senhor nosso Deus, incontáveis maravilhas que Ele tem proporcionado a mim, a você, a minha família, a sua família, a nós como primeira igreja presbiteriana do Riacho Fundo. São esses incontáveis benefícios, isso que atinge o nosso ser essencial, que atinge, portanto, o nosso coração, a nossa emoção. É esse discernimento das verdades doutrinárias presentes, racionalizadas por nós, experimentadas e vividas por nós, que nos fazem de fato sermos diferentes, vivendo a postura de cristãos autênticos, cristãos genuínos, vivendo de fato a vida cristã de forma autêntica, numa constante expressão de agradecimento a Deus. Mas como viver a vida cristã? Como viver essa vida cristã? É o que quero compartilhar com os irmãos amanhã na escola dominical e amanhã no culto à noite, baseados no primeiro versículo. E numa outra oportunidade o pastor Jolson me convidará para eu compartilhar o versículo 2. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. É somente isso hoje. Você que entendeu esta mensagem, você que consegue racionalizar, discernir a doutrina do Evangelho, você que foi e tem sido alvo dos benefícios divinos, das misericórdias divinas, você tem aqui 2 motivos para viver a vida cristã de forma intensa e verdadeira. Esse motivo intelectual e esse motivo emocional. Para ser grato a Deus, não apenas quando estamos aqui reunidos, mas ao sairmos daqui, pelo nosso viver diário, pela nossa conduta, pelo nosso procedimento, pelo nosso comportamento.
regido por uma vida cristã intensa, autêntica, genuína, motivada por estas duas verdades que Paulo coloca nesse texto bíblico. Então, se você que está aqui nesta noite consegue discernir, decifrar a doutrina, e você tem experimentado, portanto, as misericórdias divinas na sua vida, entenda que a sua vida, enquanto nesta existência terrena, deve ser uma constante expressão de gratidão a Deus. Como vivê-la? Você verá parte disto amanhã. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com o Senhor. Fale com Deus. Agradeça a Ele esta graça que Ele lhe deu de poder decifrar as doutrinas do Evangelho. Agradeça a Deus as misericórdias dEle, abundantes sobre sua vida, os benefícios que Ele tem derramado sobre sua vida, de modo especial, as bênçãos espirituais, e dentre elas a maior, que é a bênção da sua justificação, da sua salvação, da sua reconciliação com Ele, da sua redenção, da sua remissão, do seu resgate deste mundo tenebroso, da sua condução ao reino da luz, que é o reino de Jesus. E peça a Deus para Ele: Senhor, me dá a graça de, na base destas motivações, eu viver intensamente, autenticamente a vida cristã, numa constante expressão de gratidão ao Senhor. Peça isso ao Senhor.